Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Poder sentar, irmãos, quem está feliz com Jesus. Amém. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem diz amém por isso? Amém. Nós sabemos que as pessoas, muita gente está celebrando hoje a Sexta-feira Santa. E a cidade praticamente fica deserta. Lugares que abriam 24 horas fecharam e as pessoas têm muito respeito a essas datas que se comemora. Nós não queremos falar sobre a Sexta-feira Santa, nós queremos falar de Cristo ressuscitado nesta noite. Amém? Amém. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Paulo, ele é o grande autor do Novo Testamento. Creio que um terço do Novo Testamento é atribuído aos escritos do apóstolo Paulo. E Paulo escreveu dessas 13 cartas, algumas cartas, já falamos aqui, específicas, com temas apropriados para determinados assuntos. Ele escreve 4 cartas, que nós chamamos de cartas soteriológicas, porque fala da justificação, da santificação, da regeneração e da glorificação, que a igreja passa todo por esse processo. Quais são essas cartas? As cartas de Romanos, primeira e segunda epístola aos Coríntios e Gálatas. Fala sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Paulo escreve 4 cartas, chamadas cartas da prisão. Quando Paulo estava preso, segundo está registrado em Atos capítulo 28, Paulo está em prisão domiciliar e ele escreve 4 cartas endereçadas à igreja, e ele vai falar que a despeito de estar preso, ele não encontra motivos para não pregar o nome do Senhor. Ele não só prega, mas está muito mais do que feliz pregando, porque ele falou que enquanto ele está trancafiado em cadeias, a boca dele está livre para pregar a palavra do Senhor. E ele transmite isso de uma forma empolgante, enérgica, para que aqueles que ainda não estão nestas condições, eles possam confiar na providência de Deus e saber que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Então ele escreve a carta aos Efésios, escreve Filipenses, escreve a carta de Filemon e a carta, me lembra outra aí, Filemon e como? Não, Tito é as cartas pastorais. E Paulo vai escrever 2 cartas, que é a carta aos Tessalonicenses. 2 são cartas com a temática escatológica, porque ele vai falar da volta iminente do Senhor Jesus Cristo, do controle espiritual da igreja, a certeza, a esperança que a igreja deve se manter, a preparação, estar vigilantes, porque o dia do Senhor
ele virá de surpresa, e as pessoas não podem ser apanhadas de surpresa, e ele pede que exija uma preparação e uma expectativa para nós estarmos preparados para ouvirmos o toque da última trombeta, para que, segundo ele escrevendo aos Coríntios, nós possamos esperar o grande e glorioso dia do Senhor, que será o arrebatamento da igreja, e que nós seremos arrebatados com Cristo Jesus e estarmos com ele nas nuvens. Estas duas epístolas, primeira e segunda aos Tessalonicenses, vai falar de algumas coisas específicas, irmãos. E eu quero, a princípio, falar para os irmãos que, quando Paulo esteve em Tessalônica, nós vemos isso no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo, passando por Anfípolis e Apolônia, duas cidades que são da Macedônia, Paulo já tinha caminhado 160 quilômetros desde a estada dele em Filipos, e ele vai para Tessalônica, que era a capital da Macedônia. E ele ali encontra uma sinagoga, e por 3 sábados Paulo vai pregar a palavra do Senhor Jesus. E qual a temática de Paulo? O Cristo ressuscitado, aquele que foi escarnecido, vituperado pelos judeus, que foi entregue ao governador, foi julgado, condenado, foi crucificado, sepultado, mas o terceiro dia Cristo ressuscitou, está vivo, e muitas pessoas o viram e deram testemunha também com os apóstolos, e ele tinha feito e fazendo coisas tremendas, e o nome do Senhor Jesus havia de ser glorificado no meio da igreja em Tessalônica. E ele pregou por 3 sábados, irmãos, e foi o suficiente para que toda Tessalônica ficasse imbuídos da palavra do Senhor. E eu fico perplexo como é que em 3 sábados o evangelho foi pregado, confirmado, e as pessoas creram no evangelho do Senhor. A Bíblia diz que não somente muitos gregos creram, mas mulheres da sociedade também entregaram a vida a Jesus Cristo, e Deus fez uma coisa tremenda através do evangelho. Quem diz amém por isso? A despeito de nós fazermos uma comparação, hoje, mais do que nunca, as pessoas se preparam para pregar a palavra. Nós fazemos festas, nós convidamos cantores, pregadores, e muitas vezes você faz um convite num culto, numa cruzada, e poucas pessoas aceitam a Cristo. Eu não sei se passa na cabeça dos irmãos o que está acontecendo. O defeito está na festa, o defeito está no pregador, está no cantor, o defeito está em nós mesmos. Nós estamos vivenciando tempos difíceis, irmãos, que as pessoas não querem dar mais crédito à palavra do Senhor. Quando Paulo pregou em Tessalônica, irmãos, pessoas que eram idólatras, que seguiam a feitiçaria, elas deixaram tudo para estarem com Cristo. E nós ficamos muito felizes com isso. E apesar da pregação de Paulo, Paulo vai ser perseguido pelos próprios judeus. Os judeus vão fazer uma turba, vão perseguir Paulo e vão expulsar, enxotar Paulo de Tessalônica. Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, irmãos. E em Bereia ele encontra pessoas excelentes que deram crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas se converteram, mas também os tessalonicenses saíram de Tessalônica e foram para Bereia perturbar a vida de Paulo. Que interessante, né? Quanto mais se faz a obra do Senhor, nós somos perseguidos, irmãos. A Bíblia diz que quem quer viver piamente sofrerá maiores perseguições. Nós estamos vivendo um evangelho laico nessa última hora, uma coisa simplificada, em que as pessoas querem ser crentes nominais. As pessoas falam que são crentes, mas na verdade a vida pública dela não denota que elas são crentes, irmãos. E eu ouvi uma frase, li uma frase de A.W. Tozer, interessante. Ele vai dizer: santos confusos trazem mais problemas para o evangelho do que pecadores eficazes.
Muita gente fala de santidade e não vive a santidade. Mas nós precisamos, nessa última hora, estarmos firmes, vigiando, porque o dia do Senhor se aproxima, o dia do nosso arrebatamento se aproxima, e foi o próprio Cristo que disse: quando virdes essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está muito próxima. Quem está aguardando a volta do Senhor, levanta as mãos e glorifica o nome dele. Os irmãos sabem que quando Alexandre o Grande ele morreu, ele deixou o império a cargo de 4 generais. Os generais de Alexandre é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro casou com a irmã de Alexandre o Grande. E Tessalônica, o nome dela antes era Termai, era o lugar das fontes de água, muitas fontes de água. Em 315, ele casa-se com a irmã de Alexandre o Grande, e o nome dela é Tessalônica. E ele vai dar o nome agora de Tessalônica, aonde antes era Termai. E dali por diante, ficou chamando-se Tessalônica. Ele colocou em homenagem à sua esposa, como presente de casamento, ele nomeou a cidade como Tessalônica. E Tessalônica cresceu demais. Ela cresceu tanto que ela disputava com Atenas. Naquela época, os habitantes de Tessalônica eram 200.000 pessoas. Uma cidade imponente, uma cidade que tinha um centro gestor. Então, uma cidade que cresceu de forma muito grande. E Paulo escolhe justamente a capital da Macedônia para poder evangelizar. Os irmãos sabem que em Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo tem uma visão quando está em Troade. Ele vê um varão macedônico e ele fala para ele de madrugada: passa a Macedônia e ajuda. Está na tela. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi para a Macedônia, lá para Filipos, que é a primeira cidade quando entra na Europa, lá na Macedônia. E os irmãos conhecem a história. Quando Paulo chega na cidade, ele vai encontrar um grupo de mulheres que estavam na beira do rio Crenides, e Paulo achou uma oportunidade para pregar o evangelho. Irmão, nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que Cristo nos dá, irmão. Seja em casa, no trabalho, na faculdade, indo no Uber, no carro, aonde você parar, no posto de gasolina, no supermercado. Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, porque Jesus breve virá buscar a sua igreja e o nome dele há de ser glorificado, e nós subiremos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Quem tem essa certeza, glorifica o nome do Senhor para todo sempre. Paulo vai ganhar em Filipos 3 etnias, irmãos. A primeira, Lídia, que era vendedora de púrpura. Os irmãos sabem que Lídia era asiática, mas ela tinha uma sucursal em Filipos, e ali ela comercializava púrpura, que era um corante que tingia panos, que era muito caro. E a Bíblia diz que Deus, naquela hora, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para entender a mensagem do Senhor. Todos nós que estamos aqui nesta noite, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos entender a mensagem do Evangelho. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não é fruto de nossas obras. Nós não fizemos nada para conseguir a nossa salvação. A salvação, um decreto de Deus, é um presente de Deus. É aquilo que Deus dá para nossas vidas. E a nossa mente foi aberta. Nós entendemos a mensagem do Evangelho. Por isso que nós estamos aqui com
confiantes no Senhor, que tudo quanto a Bíblia ela diz vai acontecer. Nós estamos servindo dia a dia ao Senhor, mas nós temos a esperança que, se nós estivermos vivos naquele dia, que o Senhor mandará o arcanjo e vai tocar a trombeta, e os nossos ouvidos precisam estar afinados com o céu para que nós ouçamos o soar da última trombeta. E Paulo diz com muita convicção: isto que é mortal vai se revestir de imortalidade, isto que se corrompe vai se revestir de incorruptibilidade, e nós seremos transformados, subiremos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Então Paulo está satisfeito com os tessalonicenses. Primeiro, porque a fé deles se firmaram no Evangelho. Eles não só firmam-se, mas também propagam a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que um novo convertido, ou alguém que se converte a Cristo, o desejo dele é que outras pessoas se convertam a Cristo também. O desejo dele é que aquilo que ele aprendeu, que ele descobriu, que ele sabe, que ele foi doutrinado, ele possa passar para outras pessoas também. O grande problema nosso, quando eu digo nosso, eu estou falando de uma forma corporativa, é que as pessoas às vezes não têm testemunho de vida para dar para as pessoas. Nós estamos tristes, irmãos, com muitas coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Falta testemunho, falta consistência, falta firmeza naquilo que é. Jesus disse que os homens vejam a vossa luz, que a vossa luz possa brilhar e que eles possam glorificar a Deus pela nossa vida. Como é tão bom quando uma pessoa fala: eu queria ser crente como esta pessoa, porque nós sentimos a presença de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo. Quando você chegar num canto, as pessoas precisam perceber que você é diferente, que você é uma pessoa transformada e que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Se os irmãos observarem, vão ver que tempos e estações, que podem ser épocas, recorrentemente é falado da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 14. No quarto dia da criação, veja como está escrito: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, irmãos. Desde o princípio, Deus estabeleceu tempos, estações e épocas, irmãos. E todo judeu sabia que Deus tinha tempo determinado para todas as coisas. Tanto é certo que Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus criou tempo para todas as coisas. Nós que estudamos, que pregamos, que ministramos, nós sempre falamos de dois tempos que existem. Um tempo humano, normal, que nós nos regramos por ele, que nós chamamos um tempo cronológico, que Deus colocou para nos regrarmos, nos organizarmos, estarmos conectados com isso, para que nós não possamos desperdiçar o tempo em nossa vida. Quando descobrir o relógio, é uma utilidade muito necessária,
que nós usamos para regrar o nosso tempo. Por exemplo, quando nós estamos nos dias de cultos, nós sempre olhamos para o relógio. E quando as horas estão se aproximando cada vez mais, se nós não nos organizarmos antes, a gente perde a hora do culto, irmãos. Aí vai procurar onde está a Bíblia, onde está o sapato ou a sandália, não sabe a roupa que vai usar, fica em dúvida, e o tempo não espera por ninguém, o tempo passa, e às vezes você sai atrasado de casa, pega um trânsito terrível, e chega dentro da igreja atrasado. Mas Deus regrou a nossa vida, irmãos. É tão regrada que o próprio Salomão, na sua sapiência, vai dizer que tem tempo para nascer e tem tempo para morrer também, irmãos. Tudo está predeterminado dentro da cronologia nossa. E tem um tempo que está acima de todos os tempos, que nós conhecemos como o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, a gerência de Deus, que Deus só faz tudo dentro da sua perfeita vontade. Ele abre quando quer abrir e ele fecha quando quer fechar. Ele mata quando quer matar e dá vida quando quer dar vida. Ele faz todas as coisas, ninguém pode escapar desse tempo de Deus. É o próprio Davi no Salmo 139, ele diz: os meus dias estão registrados no teu livro, não passa nem sequer 1 milímetro a mais. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, é o próprio Jesus que vai falar: ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura. Quando o tempo chega, irmão, ninguém corre do tempo. Eu não posso correr, então como eu não posso organizar o tempo de Deus, Kairos em minha vida, o que eu posso fazer é somente esperar a vontade de Deus, para que Deus possa agir na minha vida. Não adianta se espernear, não adianta perguntar, não adianta questionar o Kairos de Deus, porque a gerência dele, ele não transmite para ninguém, é um tempo necessário. Por isso que o escritor colocou: há tempos para sinais, estações e épocas, para que fique marcado. O dia do Senhor também está marcado. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O meu dia, o seu dia está na agenda de Deus, não passa nem 1 minuto a mais. Então se tranquilize, conforme-se, porque a gerência superior está na mão daquele que pode, que faz e que tem quem diz amém por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. É o próprio profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 21, vai falar da gerência do Kairos de Deus. Ele vai dizer: ele muda o quê? Ó, irmão, só pode mudar o tempo dele, somente ele, irmãos. Então só Deus muda o que ele estabeleceu. E ele pode mudar? Pode, irmãos. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Que Deus poderoso, que Deus grande. Aleluia, glórias a Jesus. Às vezes nós sentamos perto do irmão na igreja e nem sequer olhamos direito para ele. Mas olhe para quem está do seu lado e diga: a gerência do tempo de Deus, só ele tem um controle. Glórias a Jesus. Que Jesus, que Deus grande, irmãos. Depois que Cristo ressuscitou, os discípulos têm curiosidade para saber quando se darão as coisas, como se darão as coisas, ou em que tempo se darão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, é Jesus falando aos discípulos:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por que nós, irmãos, por que nós queremos conhecer o mistério dos tempos, irmãos? Por quê? Há um fascínio das pessoas em querer conhecer o futuro, irmãos. Há um fascínio. As pessoas da antiguidade criaram sistemas, métodos, criaram sacerdotes, xamãs, feiticeiros. E quais os métodos que elas criaram para conhecer o futuro? Eles criaram a lecanomancia, que é a previsão do futuro através de moedas que caíam em um recipiente de água. E quando batia no fundo o tintilar das moedas, eles faziam previsões do futuro. Lê de engano, irmão, ninguém conhece o futuro, irmão, só Deus pertence. Eles criaram a quiromancia, que é as linhas que estão nas mãos das pessoas e elas vão descobrir o futuro das pessoas. O que é que eles fazem mais? Eles criaram a necromancia, consulta aos mortos para conhecerem o futuro. Eles criaram a rabidomancia, que é a previsão através de varas mágicas. De acordo com a posição das varas, eles sabiam a resposta dos deuses. Criaram xamãs, feiticeiros, criaram todo o sistema para saber. Mas a Bíblia diz, é o próprio Jesus que diz: não vos compete saber os tempos e as estações, porque o futuro somente Deus conhece. Só Deus tem a gerência do tempo. Ele pode mudar o tempo num piscar de olhos. Por isso que eu confio nesse Deus. A história, ela está no patamar do controle dele. Ele não cede o controle para ninguém. E o Deus que nós servimos é um Deus de controle, de gerência, de autoridade e de poder. Glórias a Jesus. Então Paulo, ele vai outra vez falar que, irmãos, acerca dos tempos e das estações ou épocas, não necessitais de que vos escreva, não precisa. Quem confia em Cristo, irmãos, o amanhã para ele é como se fosse o hoje. Então nós não podemos nos preocupar demasiadamente. E é Jesus que fala no Sermão do Monte: o dia de amanhã se encarregará de si mesmo. Ninguém pode fazer nada para mudar o dia de amanhã. O que irá acontecer amanhã vai acontecer. Mas eu preciso confiar em Deus, que o dia de amanhã, assim como a gerência dele foi hoje, será também amanhã. Glórias a Jesus. Paulo continua na sua exposição na carta aos Tessalonicenses. No versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem, ou vocês estão inteirados, que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Lucas capítulo 12, versículos 39 e 40, por favor. Lucas 12, 39 e 40. Jesus falando: sabei, pois, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos,
porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Hoje nós temos dispositivos que não tinha no passado. As pessoas colocam alarme, cerca elétrica, colocam a vigilância que está sempre rondando o bairro, a rua ou a casa das pessoas. Mas no passado nós não tínhamos esses dispositivos. Qual era o dispositivo que se usava no passado? Panelas para colocar no trinco das portas. Meu pai, quando ia dormir, me perguntava logo, colocou a panela no trinco da porta, e eu logo ia lá colocar a panela no trinco da porta. Para quê? Porque se o ladrão ele forçasse a porta, a panela cai e as pessoas se acordam. E funcionava muitas vezes. Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem, ele vai vir numa hora que vocês não esperam. E ele virá como o ladrão, e o ladrão sempre vem no horário esquisito, à noite, quando não tem mais os transeuntes nas ruas, quando os carros se recolhem, quando o alvoroço da cidade diminui, aí os ladrões se preparam para minar a casa. Por que ele vai fazer isso? Porque as pessoas estão cansadas, estão sonolentas e vão dormir. E a esperança do ladrão é que ele possa entrar e o sono profundo, as pessoas não percebam que ele entrou. Jesus disse, olha, o Filho do Homem usará dessa metodologia, virá numa hora que ninguém espera. E ele disse, vigiai, para que vocês não sejam pegos desapercebidos. E a palavra vigiar aqui é muito forte. O que Lucas usa o verbo gregorio, que significa estar acordado e alerta. Não que você esteja acordado sempre, mas que você fique em alerta, esteja apercebido. Para quê? Para perceber quando o Filho do Homem vir buscar a sua igreja. Que não haja um adormecimento espiritual, uma dormência, um torpor espiritual, que você não perceba os sinais. Jesus, quando passou o vale de Cedron, foi para o Monte das Oliveiras, e de lá do monte, ele avista o templo, e os discípulos perguntam a ele, Senhor, quais os sinais que hão de vir da tua vinda? E Jesus vai falar quais os sinais. Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 14. Ele não disse o dia, mas vai falar dos sinais que vai acontecer. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus vai responder o seguinte, disse-lhes, acautelai-vos, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo na época do engano, irmãos, das coisas conglomeradas, daquilo que parece, mas não é. Fui visitar uma irmã quando estava no Vegel, e quando eu cheguei na casa dela, com a minha esposa e alguns irmãos, e eu olhei da fruteira, irmãos, tinha uma pera que chamava a atenção das pessoas. Parecia mais o fruto do jardim do Éden. E eu disse para minha esposa, que pera bonita, eu vou pedir uma pera dessa. A minha esposa, não faço negócio. Eu digo, não, porque a pera é muito atraente, está demais, essa pera deve estar muito gostosa. E eu disse para a irmã poderia me ceder uma pera dessa? Ela começou a dizer, pastor, isso aqui é de cera, pastor. Mas estava bem feito, irmãos. Nós estamos vivendo a época das aparências, daquilo que parece que é, mas não é. Parece crente, mas não é crente.
Se veste como crente, mas não é crente, irmãos. Carrega a Bíblia, mas não lê Bíblia. Tem aparência de santidade, mas não tem vida pia secreta diante de Deus. É aquilo que Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé, olha para a aparência, e Deus disse: não olhes para a aparência do moço, porque eu que sou o Senhor, eu sondo e provo os corações. Deus está preocupado nesta última hora de pessoas transparentes, fiéis e verdadeiras na sua presença. Quem confia nisto, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então o dia vai acontecer em uma hora que ninguém espera, irmãos. Como um ladrão que mina a casa das pessoas. Versículo 3, por gentileza. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo vai falar de duas coisas que são basilares para uma sociedade. Primeira, paz. Segunda, segurança. Os irmãos percebem que nós estamos em falta de paz e de segurança, irmãos. O mundo cambaleia, irmãos. E nós não estamos entendendo quase que nada do processo global. Quando você pensa que a justiça vai ser feita, você se decepciona. Quando você pensa que as coisas estão caminhando para um fim necessário, você encontra corrupção. E o problema de tudo isso é que você encontra corrupção em pessoas que não poderiam ser corruptas, irmãos. E a pior desgraça que existe é a corrupção daquelas pessoas que vocês nunca esperavam que elas fossem corruptas. E a corrupção, ela é generalizada, de A a Z. E você fica preocupado, aonde é que nós vamos parar? Parece que cada dia que se passa, a bancarrota aumenta cada vez mais. E nós perguntamos a nós mesmos, como é que nós vamos encontrar a paz, irmãos? Tragédias, coisas sinistras estão acontecendo. Como é que um pai tira a vida do próprio filho e o filho tira a vida do próprio pai? O amor fraternal parece que está se esvaindo. E nós ouvimos de guerras e rumores de guerra. É Jesus falando. Jesus começou a dizer: haverá sinais no céu, e sinais portentosos, que vai deixar as pessoas atônitas, de coisas que nunca aconteceram, começam a acontecer. E nós ficamos boquiabertos com tantas coisas que estão acontecendo. E tristes por isso. Rumores de guerra. Cada vez mais que nós assistimos jornais, o mundo está fechando o cerco para uma tragédia mundial. E você pensa que melhora, piora cada vez mais. São taxas, impostos, são proibições, cerceamento do direito humano. E você pergunta: Deus, vamos parar onde? Não tem paz, irmãos. Não tem tranquilidade no mundo. E nós que já vivemos um pouco, nós perguntamos: o que será da geração que está vindo aí? Os nossos filhos, nossos netos. Que mundo eles vão viver, irmãos? Que não há. A tragédia é total. A preocupação nossa é que essa deturpação da paz e da justiça,
ela não venha de forma paulatina entrando no meio das igrejas, irmãos. Jesus alerta, cuidado, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas Jesus disse, não é o fim, é o princípio das dores. Jesus manda que aqueles que têm uma certeza se firmem nesta palavra. Sinais. Os sinais estão acontecendo, eclodem cada dia mais. E a gente pergunta, vamos parar aonde? Então Jesus está falando, Paulo falando das paz, daquilo que os gregos chamavam einerê, a tranquilidade, uma situação de descanso, em que você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas nós estamos assustados. Não pode cair qualquer coisa, a gente já pensa que alguém invadindo a casa da gente. E você passa nas casas, todo mundo monitorado com câmeras, cerca elétrica, com tanta coisa. Por quê? Porque não tem paz. E Paulo disse, não tem não só paz, mas não tem segurança também. Que tempos terríveis, irmãos. Você sai com medo, sabendo que você pode sair e você não pode voltar. E essa falta de segurança, ela é explícita, que acontece em todo canto. No trânsito, no supermercado, em qualquer canto, na escola, na faculdade, tragédia, morte. E parece que a vida perdeu o sentido dela. A vida ficou uma coisa banal. Parece que matar é uma coisa natural e banal. E por incrível que pareça, os maiores jornais, televisões, as maiores audiências, é quando passa a transmissão de tragédia. O povo parece estar fascinado por tragédia. Pessoas ficam ligadas no rádio para saber quem matou quem roubou quem fez isso, irmãos. As maiores audiências. Por quê? Porque o ser humano perdeu a essência da piedade. Paulo está preocupado com a igreja emergente de Tessalônica, porque os sinais estão à vista. Jesus está voltando, glórias a Jesus. Aleluia. Ele diz que estas coisas acontecem como fosse uma parturiente, uma mulher que está sentindo as contrações de dar luz a uma criança. As irmãs que estão aqui, que já tiveram um filho normal, é difícil, né, irmão? As dores começam 15, 20 minutos, depois vai diminuindo, aumenta cada vez mais. E é difícil. Jesus está dizendo que quando Jesus estiver voltando, o mundo está passando por contrações como aquela que está próximo ao trabalho de parto. A gente não entende mais nada hoje em dia. Parece que as pessoas estão lendo a Bíblia ao contrário, irmãos. O amor fraternal vai se murchando. E a gente pergunta, aonde está, irmão? Aonde está essa segurança que tanto nós desejamos? Mas são sinais. Sinais. Jesus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças. A nossa redenção, irmãos, está bem próxima. Breve veremos o Rei Jesus. Aleluia. Versículo 4, por gentileza. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo tudo se fez
novo, é uma nova vida, uma nova perspectiva. Aquilo que lá atrás ficou em uma sacola e jogado para trás, hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O nosso nome está registrado no livro da vida e nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita paz e justiça na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14, se puder colocar na NVI, eu agradeço. Romanos capítulo 13, versículo de 11 a 14. São conselho de Paulo à igreja de Roma, com respeito a estes fatos desta última hora. Paulo diz: façam isso. O quê? Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Quem diz amém por isso? O versículo 13, irmãos, foi o versículo que mudou a vida de um homem. O nome dele é Agostinho de Hipona. Um homem que vivia em uma vida pregressa terrível, em orgias, em bebedeiras, em coisas, em imoralidade sexual. E a mãe dele, Mônica, sempre intercedia para ele se converter. Mas ele passou 40 anos nesta vida terrível. Mas em 386, na casa de um amigo, debaixo de uma figueira, ele ouve um garoto dizendo: toma e lê, toma e lê. E ele pega a Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, e lê. E dali por diante, Agostinho nunca mais foi a mesma pessoa. Assim como nós, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo ecoar em nossa vida e a nossa mente se abriu para o Evangelho, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Glória seja dada ao nome daquele que muda a vida, que muda a perspectiva e que muda os horizontes. Levante a sua mão e glorifique o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glórias a Jesus. Então Paulo está preocupado, irmãos, com a igreja. E ele disse que nós não somos mais das trevas. Os irmãos sabem que existe uma luta muito grande, e é Paulo que escreve os Gálatas capítulo 5, sobre a luta de nossa carne, do nosso homem carnal com o nosso homem espiritual.
Enquanto o nosso homem carnal aparente, ele se denigre, se corrompe, o nosso homem espiritual, ele é transformado na presença do Senhor. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 7, versículo 29, eu creio, acho que é isso. Coloca aí, por favor. Romanos 7, 29. Glória ao teu nome, Jesus. Glória. Veja o 27, por favor. Deus bendito. Romanos 7, 27. Eu acho que é isso mesmo. Hein? Pronto, então é 8. Capítulo 8, então. 8, 27. Onde ele fala que o corpo dele está maldito, o homem que ele é. Me ajuda aí, Felipe, por favor. Miserável homem que sou. É o 24. 7, 24 não. 7, 24. Coloca aí, por favor. Veja, isso aqui quem está falando, irmãos, é o Paulo. O grande bandeirantes do Evangelho. É o exegeta, é o apóstolo dos gentios. É um homem que, segundo Pedro, na sua segunda epístola, Pedro vai dizer que este homem escreveu coisas que é de difícil interpretação, porque Paulo foi profundo naquilo que ele expõe do Evangelho, nas revelações que ele tem de Deus. É o homem que aprendeu do próprio Cristo, irmãos. E ele fala, principalmente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que aquilo que aprendeu do Senhor, ele vai transmitir para a igreja. Então, é um homem das revelações. Paulo teve várias revelações. Paulo teve uma comunhão com Deus como ninguém mais teve. Paulo era o homem que foi levado até o terceiro céu. E ele próprio disse que ouviu coisas inefáveis que não é digno contar às pessoas, porque as pessoas iam ficar boquiabertas com aquilo que ele ouviu. Mas Paulo, no capítulo 7, versículo 24 de Romanos, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia. Talvez poucos de nós teríamos coragem de dizer isso aí. Miserável homem que sou. Aliás, as nossas orações muitas vezes não contemplam a nossa miserabilidade, irmãos. A gente sempre apresenta um dispositivo para Deus. Olha, Deus, teu servo está aqui. O Senhor sabe que eu fiz. O Senhor sabe que eu pago o preço. Geralmente é isso, irmãos. As pessoas vão pregar às vezes: eu passei a madrugada toda orando a Deus. Às vezes para impactar o auditório. Mas Paulo, conhecendo a sua miserabilidade, ele vai dizer: miserável homem que sou. E ele dá um grito, e o grito é de desespero: quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele sabe que o pecado, ele está atrelado a ele, e quem pode livrá-lo? Mas ele diz depois, lá em Coríntios capítulo 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós só estamos aqui por causa dele. Você só está vivo por causa de Jesus. Você só tem inteligência por causa dele. Só vai para casa por causa dele. O futuro nos pertence por causa dele. Então, nesta noite, glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glórias a Jesus. Aleluia. Nós precisamos urgentemente, irmãos, nos voltarmos para o Evangelho. Um Evangelho que abre os nossos olhos, que mostra a nossa realidade nua e patente, de que, na verdade, o que nós somos. Somos fragilizados, somos limitados.
somos intransigentes muitas vezes. Só Cristo, irmãos, em nossa vida, para nos manter na sua... Só Ele. Se não for Cristo, nós não somos nada. E o que Paulo está falando, segundo acredita-se, Paulo está citando uma obra de um escritor chamado Ovídio, a Eneida. E na Eneida conta a vida de Mesêncio, rei dos etruscos, que tinha o costume de pegar cadáveres e amarrar aos prisioneiros, para que o cadáver apodrecesse e o prisioneiro também apodrecesse e fosse consumido pelos bichos. É o que Paulo está dizendo. Em mim parece não, está grudado o homem do pecado, que me assedia, que me acompanha. Por isso que o escritor dos Hebreus disse, o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas ele termina dizendo, olhemos somente para Jesus, autor e consumador de nossa salvação. A Ele, por Ele e nele, a honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada ao seu bendito e eterno nome, Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Versículo 6, Paulo diz, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amados irmãos, o sono é um benefício dado por Deus. Para quê? Para recuperarmos as nossas forças, potencializar o mecanismo do nosso corpo. Mas acontece que tem gente que dorme demais, irmãos. Acorda para dormir e dorme para acordar. Só dorme. Então Paulo, ele está olhando a analogia daquela pessoa que dorme por demais com a vida espiritual, da indolência espiritual. Daqueles que não sentem mais a presença de Deus, que não conseguem perceber quando o eterno está à nossa volta. Perdeu a sensibilidade daquilo que é transcendental, que não consegue mais distinguir o santo e o profano, a justiça da injustiça, a luz das trevas. Aí Paulo diz, não durma na vida espiritual, acordado e alerta. Porque é Pedro que diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E ele é terrível. Ele é a essência da malignidade. Ele não perdoa ninguém. Aí Paulo diz, acordem-se, estejam vigilantes e alertas. Por quê? Porque o Senhor virá como um ladrão, a hora que ninguém espera. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esse dia está no Kairos de Deus, está na agenda de Deus. Esse dia vai acontecer infalivelmente, irmãos. O nosso arrebatamento já está registrado na agenda de Deus. E vai acontecer. O arrebatamento da igreja é real. Ele vai acontecer a qualquer momento. Portanto,
vigiemos, estejamos alertas, porque o dia do Senhor virá e não tardará. Quem tem essa certeza, santifica a si mesmo. Fique de pé, por favor.